Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juliano. Tudo jóia? Hoje eu estou com o pastor Marcelo Aguiar, pastor da Igreja Batista em Mata da Praia, Vitória, alguém que é um referencial para mim de ministério saudável, alguém que tem sido referencial de um ministério que tem motivado a muitas pessoas a buscarem melhorar também. Isso é muito bom. Uma referência ministerial para muita gente que eu conheço, pastor. Certo. E eu fico muito feliz de estar com você hoje e de ter esse momento. A alegria é minha. Muito bom. Pastor, nós estamos hoje gravando para o Saúde da Igreja e a ideia é falar um pouco sobre a importância de certos aspectos para que a igreja se torne uma igreja saudável. E nesse ponto, como você vê a importância da saúde emocional do indivíduo, do líder, do membro da igreja para a saúde da igreja como um todo? A saúde emocional é algo muito importante para o ser humano e que às vezes é confundida com a saúde espiritual. Uma pessoa pode estar bem espiritualmente e mal emocionalmente. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente vem para a igreja, a gente carrega a nossa história. Por exemplo, às vezes uma pessoa pode se converter e ela era diabética, ela agora aceitou Jesus, está na presença do Senhor, mas a doença não foi curada, porque ela tinha um problema físico e vai necessitar de tratamento. Às vezes a gente confunde o espiritual com o físico e também confunde o espiritual com o emocional. Então uma pessoa pode aceitar Jesus, vir para a igreja, ser um crente muito consagrado, mas ele está trazendo consigo alguns nós afetivos, algumas dificuldades, até algumas enfermidades que necessitam de tratamento, para a felicidade dessa própria pessoa e para a felicidade da congregação, porque se eu estou adoecido emocionalmente, isso entristece o meu coração, isso dificulta a minha utilização por Deus na sua obra e isso ainda pode contagiar aqueles que estão ao meu lado. Muito bom. E como cuidar então desse lado emocional e como ensinar as pessoas que existe um lado emocional que precisa ser curado também, além do espiritual? Deus pode usar muito para isso os pastores e líderes, e de um modo especial os pregadores. Há um versinho que eu gosto muito, o Salmo 107, versículo 20, que diz assim: Deus enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os do que lhes era mortal. Que bonita essa expressão, Deus enviou a sua palavra e os sarou. Quando um pastor, um pregador ministra a palavra de Deus, isso é bálsamo, isso é remédio, isso é tratamento. Então, um dos pontos fundamentais é o que esse pastor está pregando. Às vezes, se ele está pregando prosperidade, se ele está pregando a competição, se ele está pregando a necessidade de nos sobrepormos uns aos outros, estimulando esse tipo de coisa, ou até condenando, fazendo com que a pessoa que tem uma depressão, com que a pessoa que tem uma dificuldade, ela se sinta rejeitada. Então, esse pastor, esse pregador, ao invés de tratar, ele vai fazer com que haja ainda mais adoecimento. Penso que é muito importante também que esse próprio pastor, esse próprio pregador tenha saúde emocional. Porque se ele for um homem adoecido emocionalmente, ele vai contagiar uma congregação inteira. Essa é uma pergunta interessante, essa é uma constatação interessante, porque pesquisando igrejas eu tenho percebido a doença emocional de alguns pastores. E quando o pastor não compreende a necessidade de buscar ajuda? Porque é muito comum que eles se isolem. Como ajudar esse pastor? Como a igreja pode também ajudar esse pastor? A própria natureza do ofício pastoral faz com que o pastor muitas vezes tenha essa tendência de não buscar ou de não reconhecer a necessidade de ajuda. Mas eu vejo que isso está mudando. Eu percebo hoje muitos pastores fazendo um curso de psicologia, buscando uma especialização em aconselhamento. Mas seria também muito útil que o pastor buscasse para ele uma psicoterapia, uma boa leitura ou um aconselhamento com um colega mais experiente, para que ele fosse tratado e assim pudesse tratar os demais. Outro versinho curioso
está lá no primeiro capítulo de Cântico dos Cânticos, quando a sunamita diz o seguinte: colocaram-me como guarda das vinhas, a minha vinha, porém, não guardei. Ela está falando de alguém que recebeu a responsabilidade de cuidar de algo, mas não cuidou de si. O pastor, ele recebeu a incumbência de cuidar da vinha do Senhor, mas ele precisa começar cuidando da sua própria vinha, do seu próprio coração. Muito bom. A liderança costuma carregar também algumas dores emocionais e trazer isto para a igreja. Como um pastor pode buscar resolver isso para que a liderança então consiga seguir adiante um projeto de uma igreja mais saudável? Bom, como eu disse, o primeiro passo é a pregação. Deus enviou a sua palavra e os curou, livrou-os do que lhes era mortal. Então, o que esse pastor vai pregar, o que ele vai ensinar, vai concorrer para a saúde tanto da congregação quanto da liderança, mais especificamente. Segundo, é a saúde emocional do próprio obreiro. Porque se a doença é contagiosa, a saúde também o é. Então, se esse pastor é um homem carinhoso, seguro de si, paciente, ele certamente vai ser copiado pelos membros da sua igreja e mais particularmente pela liderança que está ao seu lado. Acredito que também é muito importante que essa liderança cultive no seio da igreja um hábito do companheirismo, da confraternização, da comunhão, porque esse é um ambiente propício para a cura. Quando a igreja é um ambiente de camaradagem, de sorriso, de perdão, então nós estamos criando um ambiente propício para que a saúde emocional seja produzida. Muito bom. Pastor, do seu ponto de vista, quais são os pressupostos principais de uma igreja saudável? Uma igreja saudável, primeiramente, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. É uma igreja que zela pela doutrina correta, ela tem esse conteúdo. Porque, como eu falei, Deus envia a sua palavra e nos sara. Então, o comprometimento da igreja com a Escritura, com a palavra de Deus, é a primeira característica de uma igreja saudável. Muito bem. Gostaria de deixar um recado para a saúde da igreja? Olha, que Deus continue abençoando essa instituição maravilhosa que é a igreja é o hospital de Deus, mas é um hospital que pode enfermar. Então, que a gente esteja cuidando da saúde do corpo de Cristo, para que assim possamos ministrar saúde a muitos em nome dele. Amém. Muito obrigado, pastor Marcelo. Uma alegria. Conto contigo. Deus continue abençoando esse belo ministério, pastor Juliano. Amém. Muito obrigado pela atenção. Continue sempre nos assistindo, sempre teremos aí algo novo e procurar sempre referenciais de igrejas saudáveis para nos ensinar e que possamos ter a capacidade de aprender. Que Deus nos abençoe. Tchau.